Vamos sentar esta noite e vamos manter nossas Bíblias abertas para o texto que nós acabamos de ler. Essa semana tem sido uma semana bastante corrida, com os preparativos e a inauguração da nova igreja. E eu vou tratar de um tema hoje que está ligado diretamente, não só ao início da nova igreja, lá na sombra, mas também a todo aspecto da vida cristã. O tema que eu vou falar esta noite é um que ecoa o que os discípulos pediram para Jesus. Aumenta nossa fé. Eu quero falar hoje sobre como podemos aumentar a nossa fé. Eu acho que podemos dizer com certeza esta noite que todo mundo aqui gostaria de ter mais fé. Gostaria de ter sua fé aumentada, edificada. E os apóstolos aqui fizeram justamente esse pedido a Jesus. A gente vê isso no versículo 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Acrescentar, adicionar, aumentar. E Jesus deu a resposta em duas partes. E Jesus então respondeu em duas partes. Primeiro, ele ilustrou do que a fé é capaz, no versículo 6. E depois ele deu o exemplo de como a gente pode aumentar a nossa fé. O versículo 6 diz assim: e disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoeira: desarraigai-te daqui e planta-te no mar, e ela vai obedecer. Então, se a fé, tamanho de um grão de mostarda, que é tido como um dos menores grãos que tem, se esse tanto de fé é capaz de algo tão espetacular, tão formidável, então acho que todos nós deveríamos, Jesus está querendo justamente nos aguçar o apetite, dizer: olha, um pouquinho de fé tem um grande efeito. E depois do versículo 7 em diante, ele nos dá a receita de como aumentar a nossa fé. Então, vamos ver hoje, e vamos começar a ver o que Jesus fala. Ele fala aqui, do versículo 7 em diante, sobre um servo. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar o gado, e quem voltando do campo diga: chega-te, assenta-te à mesa, e assim. Então, ele está falando sobre servir. Primeiro ele fala sobre fé, e depois ele fala sobre servir. E a gente vê aqui, então, eu quero ver primeiro justamente a relação que há, a relação que Jesus colocou entre fé e servir. E eu peço que abram comigo para Tiago, capítulo 2, e o versículo 17, onde nós vamos abordar justamente essa questão, a relação entre fé e o servir. O versículo 17 de Tiago 2 diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: pouca fé significa servir pouco. E quando você serve pouco, isso significa que você tem pouca fé. Porque muita fé vai gerar muito servir. E pouco servir é indicativo de ter uma fé pequena. No versículo 26 do mesmo capítulo 2 de Tiago, fala assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Aqui Tiago está fazendo a comparação entre a tricotomia do ser humano e a tricotomia da fé. Pastor, o que quer dizer tricotomia? Bom, não tem nada a ver com tricô. Vou adiantando logo isso. Tricotomia simplesmente significa alguma coisa que é cortado em três partes. O ser humano, ele pode ser dividido em três partes, seccionado em três partes. Existe a alma, o corpo e o espírito. A fé, igualmente, ela é composta de três partes. A fé é composta de saber, crer e fazer, que são as obras. Mas para você efetuar as obras, você precisa crer. Para você crer, você precisa saber. Você não pode crer no que você não sabe.
Então nós temos a tricotomia do homem, a tricotomia da fé, e aqui Tiago está dizendo que a fé sem obras é morta. Então uma fé que só tem entender, uma fé que só tem supostamente confiar, mas não gera nada, não gera obras, não gera serviço, não gera efeito, não surte efeito, não tem diferença na vida da pessoa, é uma fé morta. Assim como se eu matar o seu corpo, você está morto. Se você tirar as obras, o servir do que compõe a fé, aquela fé é inútil, ela é morta, não serve para nada. Sem obras, sem servir, é um sinal de que não há fé. E quanto mais ou menos você serve, aquilo vai indicar o grau de fé que você tem ou não tem. Por isso que Jesus, tratando aqui sobre acrescentar a fé que os discípulos, aliás, os apóstolos pediram, ele foi rápido em dizer em servir. Sobre servir, o que é apacenta o gado, trata no campo. Então, o próximo passo, vamos para Hebreus capítulo 11, onde nós vamos ver a relação, primeiramente vimos a relação entre fé e servir, vamos ver a relação entre fé e agradar a Deus. Agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Esse lhe está se referindo a Deus. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então aqui nós temos essa tricotomia da fé ilustrada em Hebreus 11:6. Primeiro nós temos assim, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador. A primeira coisa aqui nós temos crer. Então, para você agradar a Deus, você tem que crer que Ele exista, você tem que crer que Ele pode ser agradado através da fé, e a obra é o quê? É você se aproximar de Deus. Você dizer que crê em Deus, que conhece Deus, mas não se aproxima de Deus, isso é um sinal de quê? De falta de fé. É evidência de uma fé morta, de uma fé incompleta. E uma fé incompleta não pode crescer. Para que haja crescimento, é necessário todos os ingredientes pertinentes àquela coisa que você quer crescer. Vamos supor, se você quer fazer exercício físico, quer crescer fisicamente, você quer deixar de ser como Micael e ser como pastor, por exemplo, você precisa de 3 coisas. Você precisa de, número 1, você tem que malhar direito. Você precisa alimentação. E você precisa de quê? De descanso. Se você tirar uma dessas 3 coisas, você nunca vai ser como pastor. Não vai. Não vai. Vai ficar igual o resto da vida. Vocês não querem isso. Tá? Então, para você aumentar a sua fé tem que estar completa. Você tem que saber crer, mas você precisa o quê? Servir. Sem servir, sem obras, a fé é incompleta, a fé é morta. E Jesus está dizendo, se for assim, não tem como acrescentar, não tem como aumentar a sua fé. E muito crente tem falta de fé por isso. Eles sabem. Eles dizem crer, mas morrem por aí. Não há servir, não há obra, não há manifestação daquela fé, não há transformação, não há mudança, não há evidência. O resultado é uma fé que sempre vai encolher e nunca crescer. Dar fruto vem de ter fé. Sem fé é impossível. Nós temos que dar fruto. João 15, versículo 8. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como é que eu agrado Deus? Como é que eu glorifico Deus? Dando muito fruto. Veja bem, não é dando fruto, é dando muito fruto. Muito fruto. E nós só podemos dar muito fruto se houver muita fé. E só pode haver muita fé se nós acrescentarmos, se for aumentado. Isso só vai acontecer quando existem as 3 partes da fé. Você sabe? Sei. Você crê? Creia. Então mostre. Então faça. Então sirva. E a sua fé aumentará. É importante e é necessário definir, então, o que é servir a Deus.
o que seria servir a Deus? Se servir a Deus é necessário para aumentar a minha fé, então eu preciso saber claramente o que é servir a Deus e, tão importante, o que não é servir a Deus. Deixa eu fazer primeiro um resumo rápido do que é não servir a Deus. Então vão riscando aí o que não é servir a Deus. Vir para o culto não é servir a Deus. Você está aqui hoje, estou contente que você está aqui hoje, sou muito feliz que você está aqui hoje, mas entenda uma coisa, você não está servindo Deus, Deus está servindo você. Deus está acrescentando a você. Deus está falando, encorajando, operando em você. Você não está servindo Deus, você está sendo servido. A não ser que você tenha um cargo ativo, você esteja tocando, você esteja pregando, ensinando, tomando conta das crianças, fazendo alguma coisa assim. Tudo bem. Mas se você vem para o culto, para participar do culto, assistir o culto, é muito importante, estou muito contente de estar aqui, você deve estar aqui, está no lugar certíssimo, mas entenda, isso não é servir a Deus. Não é servir a Deus. Ler a Bíblia. Igualmente é muito importante, mas você não está servindo a Deus lendo sua Bíblia. Eu diria até que você não tem como servir a Deus se você não lê a sua Bíblia, mas ler a sua Bíblia não é servir a Deus. Oração, pastor, certamente, quando eu oro, eu estou servindo Deus. Não, quando você ora, você está pedindo Deus para Deus agir na sua vida. Mais uma vez, você não está servindo Deus, você está querendo que Deus lhe sirva. E não há nada errado com isso. A Bíblia fala, orai sempre, orai sem cessar, em todas as coisas, e suas súplicas sejam conhecidas com ação de graças. Nós vemos isso semana passada. Nada de errado, mas não é servir a Deus. Vir para culto, ler a Bíblia, orar, maravilhoso, façamos mais e mais, mas não é servir a Deus. Participar do estudo bíblico, não é servir a Deus. Deve participar, mas não é servir a Deus. Todas essas coisas não são servir a Deus, por mais importantes que sejam, e o são. Todas essas coisas são preparações para servir a Deus, mas não é servir a Deus. E preparação é muito importante, é crucial, e cabe a nós fazermos isso. Deus não pode me preparar por mim. Eu preciso me preparar. 2 Timóteo 2, versículo 21, fala assim: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, e se você ler o versículo anterior, vai dizer sobre os pecados e tal coisa, se alguém condicional, se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para o quê? Para toda a boa obra. Boa obra é o quê? A evidência da fé. Então entenda, é importante a gente vir para o culto, ler a Bíblia, para o estudo, orar. É importante para preparar. Porque quando nós nos preparamos, nós somos então usados para toda boa obra, e é toda boa obra que é o resultado da fé que vai fazer com que a nossa fé cresça. Então, preparação é importante. E não me entendam mal. Essas coisas são importantes, mas não são servir o Senhor. O que seria então, pastor? Servir ao Senhor. A primeira coisa, o topo da lista que é servir o Senhor, é ganhar almas. Agora entenda. Você não pode ganhar almas sem preparação, você não pode ganhar almas sem ter fé. Mas lá em Provérbios 11:30 fala assim: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Deixa eu mudar isso e interpretar isso para você, não me leve a mal, mas quem não ganha almas é um tolo. Pastor, você me chamou daqui, eu não chamei de nada, foi Deus que chamou, reclame com ele, eu só estou lendo a Bíblia. O que ganha almas é sábio, então quem não ganha almas é o quê? É tolo. E fala aqui que o fruto do justo é árvore de vida. O justo, o salvo, o fruto dele deve ser uma árvore de vida. Essa árvore se chama árvore de almas, uma árvore, o fruto que dá são almas salvas. Para o crente, ganhar almas deve ser algo tão natural quanto uma árvore dá fruto. Um pé de maçã, a coisa mais natural para um pé de maçã é o quê? Da maçã.
Um pé de pitanga, aleluia, glória a Deus, é o quê? É da o quê? É da pitanga. O pé de banana é o quê? É da banana. Gente, a coisa mais natural, o que é uma árvore de vida para o justo, para quem foi justificado em Cristo, é ganhar almas. E Jesus falou o quê? Toda aquela vara que está em mim e não dá fruto, o que ele faz? Ele corta. Ali não está falando sobre cortar de inferno, não, de perder salvação. Não é isso. Ele está falando de perder comunhão, de perder intimidade, perder proximidade com Jesus. Você não estará conectado com Ele como deve, porque o pulso do coração de Cristo era ganhar almas, e o pulso do coração do crente deve ser ganhar almas. E quando não é, a gente se desliga da videira. Nós estamos desconectos da videira que é Cristo. O que é servir a Deus? Ganhar almas. O que mais? Ajudar viúvas e órfãos. Tiago 1,27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é essa. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Servir a Deus é se preocupar, mas não só se preocupar, visitar, fazer algo com os órfãos, as viúvas, as pessoas necessitadas desse mundo. E no mesmo versículo é o quê? Guardar-se da corrupção do mundo. Então eu posso ganhar almas, eu posso visitar uvas e órfãos e visitar, né? Chegar lá e falar, oi, fui fazer uma visita aqui, serve aí um cafezinho para mim, tem um bolo para servir para mim. Não, não é esse tipo de visita, gente. Visita é você visitar para você levar a bênção. Você leva o bolo. Você leva, não é para você lá, você leva. Isso, você para visitar quer dizer isso. A Bíblia fala sobre que Deus visitava o seu povo. Justamente isso. Deus ia, ele trazia o bolo e o café. Ele não ia lá para tomar bolo e café do povo. Ele levava, ele trazia a bênção. E a terceira forma está aqui, é guardando-se da corrupção do mundo. Quer servir a Deus? Então se separe do mundo. Se guarde da corrupção do mundo. Não seja como o mundo. Não haja, não pense como o mundo. Seja diferente do mundo. Se guarde da corrupção do mundo. É impressionante. Eu já vi crentes descrever servir a Deus, indo para o culto, para a igreja, dizimando. Dizimando não é servir Deus. Não, pastor, não. Dizimar é você obedecer a Deus. Dizimar é você não roubar a Deus. Desde quando eu não roubar você, eu estou fazendo um favor para você. Viu, Moisés? Eu vou fazer um favor para você, eu não vou roubá-lo. Gente, isso você não está fazendo nada, eu não estou dando nada para ninguém. Por não roubar alguém. É importante? É, mas não é servir a Deus. Servir a Deus é quando você se separa e você não se contamina pela corrupção do mundo. Tem gente que acha que servir a Deus é fazer isso, é pro culto, é fazer aquilo, é não sei o que mais, é louvar a Deus, vamos louvar a Deus, servir a Deus. Adoração é servir a Deus. Não, não é. Servir a Deus é você se guardar da corrupção do mundo. É não ser como o mundo, não agir como o mundo, não ter os interesses, os desejos e anseios do mundo. Mateus 25, outra forma de servir a Deus. Mateus 25, versículo 54. Perdão, Mateus 25, versículo 35. Como que eu posso servir a Deus? Você pode servir a Deus servindo aos outros. Que outros? Aos outros. Especialmente os necessitados. Olha o que fala aqui, versículo 35 de Mateus 25. Jesus falando, porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber?
E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos. E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te. E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, o que fala agora? A mim fizestes. Quer servir a Cristo? Quer servir a Deus? Então sirva os outros. Sirva os outros. Alguém está com fome? Dê comida. Está com sede? Tem água. Está nu? Dê roupa. Está descalço? Dê um sapato. Está preso? Vai visitar. Está doente? Visite. Está triste? Vai encorajá-lo. Está aperreado? Ore por ele. E quando fazemos isso para alguém, estamos fazendo para Cristo. Agora entenda, o contexto de Mateus 25 é o julgamento das nações. O contexto de Mateus 25 é quando, isso é depois do arrebatamento, depois dos 7 anos de tribulação, ao começar o reino milenar de Cristo, Jesus vai juntar as nações, e vai juntar as nações, e é isso que nós lemos aqui. Então o contexto é esse, mas o princípio de servir a Deus continua. Se você e eu, se nós queremos servir a Deus, nós temos que servir as pessoas. Sem interesse. Sem interesse. Sem ter algum motivo obscuro. Mas com sinceridade e singeleza de coração. Ajudá-los. Essas pessoas aqui disseram, Jesus, como é que você quer ver você preso, doente, nu, com fome, com sede? E aqui Jesus está referindo os meus pequeninos irmãos que ele está falando sobre o povo judeu e as pessoas que foram salvas durante a tribulação, as pessoas que não receberam a marca da besta na mão ou na testa, que eram perseguidos e presos e mortos, e algumas pessoas e nações vão acudir e acolher essas pessoas. Elas não vão ter como comprar alimento, ou água, ou remédio, ou nada, mas essas pessoas vão acolher. E Jesus falou, o que vocês fizeram por estes pequeninos, por estes meus irmãos, vocês fizeram para mim, e por causa disso, vocês poderão entrar no meu reino milenar. E aquelas pessoas e nações que não ajudaram, são os bodes, que vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ali não está falando sobre salvação, ali está falando sobre entrar no reino milenar. Pessoas vão entrar no reino milenar, ainda dessa terra. Mas o princípio é o mesmo. Se quando eu ajudo alguém, eu estou ajudando a Cristo, quando eu nego alguém, eu estou negando a Cristo. Entenda. Como que você vai dar um prato de comida para Jesus? Como que você vai dar um copo d'água para Jesus? Como você vai colocar um agasalho nas costas de Jesus? Sabe como? Fazendo isso para alguém aqui. E não é para ganhar voto, ou ganhar favor, ou se aproveitar da pessoa, ganhar confiança para lá na frente explorá-la de algum jeito, não. É você ajudar sem interesse, sem pretexto. A diferença entre você preparar, ler a Bíblia, vir para o culto, orar. A diferença entre preparar e servir é como um soldado no quartel. O soldado vai cumprir a função dele quando existe o quê? A batalha, a guerra. Ele vestir o uniforme, carregar uma arma e ficar no quartel para cima e para baixo, muito bonito. Mas não é para isso que tem o exército. O exército está ali pronto para defender o país. De inimigos externos ou internos. Ouviu bem? Inimigos externos ou internos. Mas só colocar o uniforme, só colocar uma Bíblia embaixo do braço, sair falando de Jesus para cá, Jesus para lá, e não ajudar ninguém, não ganhar uma alma, não se separar da corrupção deste mundo,
É uma fé morta. É uma fé que não só está incompleta, ela vai continuar atrofiando e diminuindo e encolhendo. E seus efeitos serão conhecidos em nossa vida. Olha comigo no versículo 10 do nosso texto que lemos lá em Lucas 17. Sim, pastor, mas certamente o que o senhor está falando sobre servir a Deus. O senhor está falando sobre o seu caso, que o senhor é pastor. O senhor está falando sobre aquele irmão ou irmã que tem um chamado especial. Não. Não. É a nossa obrigação. Cada um de nós. Tudo que eu faço hoje, eu fazia durante anos e muitos anos antes de eu ser pastor. Eu digo mais para você, em alguns aspectos eu fazia mais antes do que eu faço agora. Como assim, pastor? Antes eu tinha um trabalho em tempo integral. Trabalhava tempo integral, viajava muito no trabalho e mesmo assim, nunca perdi um culto. Minto, eu perdi às vezes o culto de quarta-feira porque eu estava viajando, mas nunca perdi um culto de domingo. E de quarta-feira só que eu não estava viajando, que eu não estava fisicamente no país, eu estava em outro país, eu não podia ir para o culto. Mas sempre que eu podia, eu ia para um culto local, no lugar onde eu estava. Visitava uma igreja, visitei uma igreja boa, eu ia para aquela igreja, naquele local. Visitei muitas igrejas, mundo afora, fazendo assim. Nunca perdi a evangelização, nunca deixei de fazer nada. Hoje eu sirvo. Mas é meu trabalho de tempo integral. Naquela época eu tinha meu trabalho de tempo integral, eu fazia praticamente tudo que eu faço hoje, eu fazia naquela época. Eu visitava, eu pregava. A igreja alugava um ônibus, eu dirigia o ônibus para baixo, quando o povo para a igreja, entregava a eles, organizava a evangelização, fazia tudo e qualquer coisa na igreja. Ah, porque o Senhor... Não, porque o Senhor nada. É porque é o nosso dever. Olha o que fala o versículo 10. Assim também vós, Jesus falando, quando fizerdes... Não fala assim, fala quando. Quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Quando servimos a Deus, não é para ficar assim não, ó. Muito bem, eu tapei nas costas. Muito bem, eu sou o cara. Jesus falou, servo inútil. Quem é aquele irmãozinho que não faz nada? Não, aquele que faz tudo. Quando fizermos tudo o que devemos fazer, nós não passamos de servos inúteis. Porque fazemos a nossa obrigação. Ele falou, quando vós tendo um servo, vai dizer para ele, acabou, sente aí, deixa eu servir a sua refeição. Não, ele é um servo, ele é pago para isso. O problema, falando sobre a corrupção do mundo, é que temos uma mentalidade hoje, que quando eu vou trabalhar, eu estou fazendo um favor para o meu patrão. É o contrário, gente. É o patrão que faz um favor para a gente. Como assim? O seu patrão poderia ter pegado o dinheirinho dele, se mandado para Miami, aplicado na poupança, na bolsa, comprado sei lá o quê, e não abrir empresa nenhuma. Não, ele decidiu arriscar o seu patrimônio, arriscar o seu tempo para investir, ter dor de cabeça, para ter uma empresa que gera empregos, que paga impostos e dá emprego para a gente. Já pensou nisso? A ideia hoje é o seguinte, você vai lá, é contratado para trabalhar 8 horas, trabalha 4 horas e meia, enrola o resto, chega tarde, sai cedo e ainda acha que está fazendo um favor. Quer ser patrão? Seu próprio patrão? Eu já fui, seja. Gente, quando você é patrão, você trabalha de segunda a segunda, de meia-noite a meia-noite, o seu tempo todo. O tempo todo. Você está ligado na sua empresa. Você não desliga um instante, é o tempo todo, constante. Eu já tive empresa. Eu tive empresa grande lá no centro, eu tinha uma escola, empregava 15 pessoas.
Empresa não pequena. Tenho saudades daqueles tempos? Deus me livre. É muito melhor você trabalhar para alguém que lhe paga direitinho, paga em dia, certo? Se você é um funcionário, você é empregado, você não faz mais do que a sua obrigação, gente. Você não é pago para trabalhar de tal a tal hora? Então chegue tal hora, saia tal hora e trabalhe entre A e B. Jesus falou, quando fizerem todas essas coisas, vocês não estão fazendo nada mais do que a sua obrigação. Vocês são servos inúteis quando fazem isso. O que dizer daqueles que não fazem isso? O que vem depois de inútil? Eu francamente não sei o que vem depois de inútil, mas não é bom. Imprestável, ridículo, cômico, sai daqui, desapareça. Gente, inútil. Se nós não fazemos o que nós devemos, se a nossa fé não é o suficiente, nos tornamos inúteis. Primeiro Coríntios 9,16. Porque se anuncio o Evangelho, Paulo falando, não tenho de que me gloriar, pois me é imposto essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Está vendo isso, crente? Ai de mim. Isso me é imposto. Então ninguém se acha, porque eu saí a semana, eu preguei, teve 3, 4 salvos. Jesus falou, você é um servo inútil, você fez o que você deveria fazer. E ele, Deus, que nem foi? Bom, eu vou tratar com ele depois. Aliás, se afaste. Quando vê o bzz, quando mandar um raio lá, vai sobrar para você. Lucas 11, versículo 3. E ninguém, acendendo a candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Por que você acha que Deus salvou você e a mim? Para livrar a gente do inferno? Sim. Mas também foi para a gente trazer luz ao mundo. Dar um bom testemunho. Espalhar as boas novas. Tem muito crente que pensa, calma aí, estou salvo. Tá. Vou para o inferno? Não. Aí, então tá bom, beleza. Uhul. Assunto encerrado. Para mim tá bom demais já, não vou para o inferno, tá bom. Jesus salvou você muito mais do que simplesmente tirar você e eu do inferno. Qual a utilidade do sal? Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O que acontece quando uma coisa é inútil? Jesus falou, quando o sal perde a insípida, ou seja, quando o sal deixa de ser salgado, o que você faz? Você joga fora. E o que acontece? É pisado pelos homens. Já percebeu por que crente em geral é tão criticado? Crente é tudo hipócrita, crente é tudo... Sabe por quê? Falta de sal. Gente, se nós, quando fazemos todas essas coisas, Jesus falou, somos inúteis porque fazemos o que devemos. Quando nós não fazemos o que devemos, nós somos como o sal que perdeu a sua salinidade, não está mais salgando e para nada mais presta. E eu vou citar aqui, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Está aí, Mateus 5,13. Depois do inútil, vem ser lançado fora para ser pisado, humilhado, rebaixado, mal falado, maldito pelos homens. Crente não presta. Sabe por quê? Porque tem muito crente que não presta. Crente é hipócrita. Sabe por quê? Porque muito crente é hipócrita. Muito crente é falso. Pisado pelos homens. Ninguém deve se gloriar perante Deus. Muito triste falar com alguém sobre salvação.
Você vai para o céu? Vou, por quê? Pela bondade do meu coração, porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Chega, dói ouvir uma coisa dessas. Jesus falou, mesmo que você fizesse tudo o que você tem que fazer, você não faria nada mais da sua obrigação. Eu falei isso hoje lá no culto da outra igreja. Eu olhei aquele trecho onde fala, e naquele dia muitos virão no meu nome dizendo, Senhor, a gente profetizou, a gente fez isso, a gente expulsou demônio, a gente fez aquilo. E Jesus respondeu, apartai-vos de mim, não vos conheço. É justamente isso. Pessoas sem fé. A fé não pode ser aumentada. Gente, olha, fé é como um músculo. Ou está crescendo ou está encolhendo. Amanhã você vai ter mais músculo ou menos músculo que você tem hoje. A sua fé amanhã vai crescer ou vai diminuir. Não vai ficar, não é um constante. Ou ela vai aumentar, ou ela vai diminuir. E ela só vai aumentar se a sua fé estiver completa. Com obras. Com evidência. Senão não tem como aumentar. Ela só tem como diminuir cada vez mais. Tudo isso começou com a pergunta: acrescenta-nos a fé. Nos encha de fé, Jesus. Nos acrescente, aumente, nos dê fé. E Jesus começou a falar sobre servir, sobre o servo e trabalho. Quer aumentar a sua fé? Vai malhar. Tem que malhar. Tem que se alimentar da palavra. É aí que vem a preparação. Você se alimenta lendo a Bíblia, vindo para o culto, orando. Essa é a alimentação. Mas não é só tomar whey, BCAA, creatina, glutamina e todas as minas da vida, vitamina. Não, você tem que se alimentar, mas tem que malhar. Como é que você malha? Você serve aos outros. Você serve órfãos e viúvas. Você visita as pessoas necessitadas. E você, acima de tudo, se separa da corrupção deste mundo. Senão tua fé não cresce. Por mais que você se alimente, a fé não vai crescer. E descansar em Cristo. Entender que é por Ele e por Ele somente. Que Ele é o bastante e o suficiente. E disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoeira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Até de chegar a um estágio em que nós também enxergarmos que nós precisamos aumentar, acrescentar nossa fé. Até de chegar no ponto que a gente percebe que a nossa fé precisa aumentar, nós nunca vamos tomar esses passos. Para que Jesus possa acrescentar a nossa fé. E vamos orar. Pai amado, Deus querido,